espero que não trave muito, porque o arquivo de PowerPoint é meio pesado, eu abri ele online aqui, e aí eu não sei se ele vai dar umas travadas. Se travar, tenham paciência aí que uma hora a coisa flui. Mas, olha, muito obrigado pela oportunidade de falar e de estar de volta em casa. Apesar de online, ainda me sinto estando na Poli fazendo essa apresentação, que é muito legal. Obrigado de novo por estarem tocando o Jeep. Acho que é um trabalho muito importante. E através do Jeep, que eu acabei tendo contato com a vaga que eu ocupo hoje, né? O doutorado que eu faço hoje foi através da divulgação da vaga no grupo de WhatsApp do Jeep. E aí eu entrei lá, apliquei e cá estou. Essa apresentação que eu vou fazer é totalmente por causa do Jeep. Acho que inclusive foi a Mariana que está aqui na conversa que compartilhou essa vaga. Depois a professora Maria Elisa também recomendou a vaga, e o professor João, aí é isso aí. Então, pô, muito legal que vocês estão continuando no grupo. E isso para dizer que, obviamente, tem muitos benefícios tangíveis, né, do grupo existir para vocês, para quem apresenta, para quem vem aqui ouvir, interagir, mas existem muitos benefícios também que a gente nem imagina que o grupo pode gerar e que estão aí, mas que não são tão visíveis. Então, perseverança aí no trabalho, que é bastante importante que vocês estão fazendo. Bom, como a Ana já introduziu, obrigado pela introdução, Ana. Eu sou o Lucas, sou aluno de doutorado na ETH de Zurique, que na verdade é um nome novo, meio recente até para a Politécnica de Zurique, né, para a Politécnica Suíça de Zurique. E também estou dentro do instituto que chama EAVAG, que como você lê esse instituto aí que está na primeira linha, que basicamente é a mesma ideia do CTH. O que o CTH é para a Poli, a EAVAG é para a ETH de Zurique, fazendo uma regra de 3 aí. É meio que essa a ideia. E no meu doutorado eu estou tentando analisar como é que é a interação entre água e calor dentro de infraestruturas verdes. E estou focando em árvores urbanas. O título da apresentação é E se irrigássemos nossas árvores urbanas para resfriar as cidades? Eu vou falar desse tópico em específico, mas eu também queria dar uma introdução um pouco mais geral do tema, para depois dizer para vocês quais são os caminhos futuros que eu estou seguindo depois que eu resolver essas coisas aí que eu vou mostrar para vocês. E aí eu queria começar falando disso daqui, contando para vocês uma viagem que eu fiz há mais ou menos alguns meses atrás, acho que 2, 3 meses atrás. Fui para a Grécia visitar alguns lugares lá, e acho que agora já faz mais tempo, porque foi num verãozão, então já faz uns 8 meses aí, caramba. E estava muito quente lá, e aí, fazendo doutorado sobre calor extremo, mudanças climáticas, acho que eu sempre fico olhando os lugares para tentar entender qual que é a reação das pessoas, como é que as pessoas mudam o comportamento em relação ao calor, né? E aí eu estava lá visitando a Acrópole, num dia muito quente, na Grécia, que já é um país quente pra caramba também, e estava vendo que é um lugar muito aberto, né, e tem muito poucas árvores, só que as poucas árvores que tem, as pessoas ficam se aglomerando debaixo delas para pegar sombra, né, isso se elas não são sortudas o suficiente para ter uma cabinezinha só para elas com ar-condicionado, né, que nem o cara lá na esquerda, elas ficam embaixo das árvores ou também ficam procurando água. Recentemente, lá na Acrópole, eles instalaram esses bebedouros aí as pessoas vão, molham o boné, molham a roupa para conseguir visitar o monumento debaixo de um calor extremo, que boa parte das vezes acontece no verão, né? Tem muitas ondas de calor na Grécia. Ou seja, dá para ver aí que as árvores servem como uma forma de aliviar o calor através de dois mecanismos, né? O mecanismo da sombra, né? Simplesmente de diminuir a quantidade de radiação que chega nas pessoas, mas também a água é um fator muito importante nessa mitigação do calor, não só o uso direto da água, bebendo água, colocando água no corpo, mas também a água que está dentro do solo e que as árvores usam para evapotranspiração, né? E aí é interessante de pensar que esse calor todo, ele não afeta as pessoas de maneira igual, né?
Então, tem algumas pessoas que, durante esses dias de calor, que elas, obviamente, vão ser mais afetadas por essas ondas de calor do que outras pessoas, né? Isso é um pouco ilustrado nessas duas fotos aí, nessas duas chamadas de jornais, que eu acho bem legais. E eu queria trazer para vocês algumas ferramentas para que vocês consigam olhar essas duas fotos e ter claramente, dar claramente nomes para a diferença entre essas duas fotos. Depois a gente volta nessas fotos, mas o ferramental para a gente fazer isso é análise de risco, né? Análise de risco em relação a mudanças climáticas. Risco, e quem está em risco nas mudanças climáticas, olha, só uma coisa que eu esqueci de falar, a apresentação está em inglês, eu não consegui traduzir, acabei deixando em português mesmo. Eu vou traduzindo no caminho, espero que eu consiga lembrar todos os nomes em português dessas palavras, porque eu nunca fiz essa apresentação em português, mas acho que vai rolar. Se eu esquecer alguma tradução aí, vocês no chat aí, vocês me ajudam a tentar lembrar a palavra. Risco é uma forma de você descrever essa diferença das experiências das pessoas em relação a coisas relevantes que estão acontecendo nas mudanças climáticas, né? Então, o risco tem três grandes facetas. Uma delas é o próprio evento climático, né? O próprio perigo, acho, não sei como traduzir essa palavra para português, o hazard, né? Que é a probabilidade de acontecer alguma seca, alguma inundação ou alguma onda de calor. Só que só o problema, só o evento climático não é suficiente para a gente falar o quão importante, quão relevante esse evento climático é para diferentes pessoas. A gente também tem que levar em consideração a exposição. Então, pode ter cheias, pode ter inundações, mas se não tiver ninguém, por exemplo, construindo nessas áreas de inundação, não é um grande problema, né? Não vai ter tanta gente em risco. A mesma coisa com ondas de calor. Se essas ondas de calor acontecem em lugares que não tem ninguém morando, não tem ninguém existindo, não é um grande problema. Só que a gente sabe que as ondas de calor, elas são muito afetadas e são aumentadas pelas ilhas de calor, né? Ou seja, os lugares onde mais tem gente morando, que é nas cidades, né? Então isso se torna um problema aí quando a gente junta o evento climático e as pessoas que estão expostas a esse evento climático. E aí a terceira faceta importante quando a gente trata de risco é a vulnerabilidade dessas pessoas. Essa quantidade de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Então, acho que também é interessante lembrar que as pessoas não são vulneráveis a eventos climáticos, mas as pessoas estão em vulnerabilidade aos eventos climáticos, né? Então, isso não é ser vulnerável não é uma característica intrínseca das pessoas, mas é uma condição que essa pessoa entra e, portanto, se ela entra, ela pode sair. E aí, Maurício, bom te ver aí, hein? Seja bem-vindo. Salve, Milton. Valeu. Essa vulnerabilidade, ela é descrita por duas coisas que são bastante práticas, que é o quão sensível essa pessoa é a esse evento climático, por exemplo, ao calor. Pessoas de mais idade são mais sensíveis ao calor. Crianças, bebês que acabaram de nascer, newborns, são muito sensíveis ao calor. Mulheres na menopausa são muito sensíveis ao calor. Então, você pode ter um evento climático, você pode estar exposto a esse evento climático, só que você pode ter diferentes formas de estar em risco a esse evento climático, dependendo do quão sensível você é àquele evento. E a última coisa, que acho que é uma das coisas mais importantes nessa discussão toda, é a sua capacidade de se adaptar a esse hazard, né, a esse perigo, a esse problema, a esse evento climático. Para dar um exemplo prático, se alguém é de um status socioeconômico mais alto, essa pessoa provavelmente, mesmo que ela esteja debaixo do mesmo evento, exposta no mesmo nível, tão sensível quanto, mas ela tem dinheiro para comprar um ar-condicionado, ela tem dinheiro para morar numa casa bem isolada termicamente, ela tem dinheiro para comprar roupas de algodão e não derivadas de plástico, ela vai se adaptar muito melhor ao calor. Ou seja, se a gente volta naquela imagem lá, agora a gente consegue descrever muito melhor, né, o que é que está acontecendo aqui, né? Então, na imagem da esquerda, a gente vê uma pessoa com bastante sensibilidade ao calor, provavelmente por ser uma senhora de idade, com pouca capacidade adaptativa, ela só tem um ventilador para lidar com o calor, um ventilador velho. Na direita já é uma situação bastante diferente, né? É um casal que acabou de comprar o ar-condicionado novo deles, estão numa vizinhança em que tem bastante vegetação, portanto, provavelmente eles estão até menos expostos
ao mesmo hazard, né, ao mesmo perigo. Portanto, são diferentes formas de risco, né. E aí, isso indica que a gente precisa pensar em formas de mitigação ou de adaptação a esse calor, né. E aí eu não sei se vocês conhecem essas imagens aí, se vocês estão a par desses cooling centers que estão fazendo lá nos Estados Unidos e no Canadá. São lugares que têm bastante espaço, né. Então eles estão transformando esses galpões gigantes aí para acolher pessoas que estão sob alguma vulnerabilidade ao calor, né. E essas pessoas podem ir lá, podem passar a noite, podem passar algum momento do dia, para ter um certo alívio do calor, né? O que para mim é uma cena bastante distópica, né? Ver essa coisa da direita aí com essas pessoas dentro de um galpão, nessas macas, eu acho isso uma loucura enorme, assim. E aí foi uma das coisas que me motivou muito a tentar entender tentar responder essas perguntas aqui, né? Será que as árvores, será que se a gente só não plantasse mais árvores nas cidades, a gente já não poderia criar esses refúgios ao calor? E a gente não precisaria, talvez, pensar nesses galpões com ar-condicionado, que no final das contas está mais tirando o calor de um lugar e colocando para outro, né? Que também é uma discussão interessante. Não vou entrar, mas é uma discussão interessante. Como a gente viu lá nas fotos da Grécia, né? Tinha umas pessoas embaixo das árvores. Pô, será que aquilo já não é o suficiente? E o que a gente pode fazer para potencializar esse efeito das árvores, né? Ou seja, provavelmente esse resfriamento evaporativo é uma ferramenta importante, dado que a sombra não vai mudar tanto, né? Mas uma coisa que a gente pode interferir rapidamente, a curto prazo, para mudar essa performance em relação ao resfriamento dessas árvores, é a quantidade de água, simplesmente, que a gente coloca nelas, né? Eu acho. Então, aí está a hipótese, são as hipóteses e as perguntas do trabalho. Eu vou mostrar para vocês como é que eu tenho tentado responder essa pergunta nos últimos 2 anos do doutorado. Esse foi um trabalho longo, e aí, depois disso, algumas consequências disso daí. Ah, legal, Amanda. Bom saber. Depois, na discussão, se você puder falar mais disso, tem interesse. São 4 coisas importantes que eu usei para tentar descrever esse resfriamento evaporativo em árvores urbanas. E são 4 parâmetros de uma análise paramétrica que eu vou mostrar para vocês, que a gente fez lá, para tentar descrever essa performance das árvores em relação ao resfriamento evaporativo. A árvore consegue resfriar mais ou menos, dependendo do seu ambiente construído ao redor dela, dependendo de algumas sinergias entre árvores, vou depois explicar melhor o que isso significa, dependendo do clima onde essas árvores estão inseridas e dependendo da quantidade de umidade no solo onde essas árvores são plantadas. Então, vamos passando juntos por cada um desses 4 elementos aí e descrevendo eles. Esse trabalho, por enquanto, eu tenho feito sobre Zurique. Todos os resultados que vocês vão ver aqui são para Zurique, que é onde eu estou fazendo doutorado agora. A ideia para trabalhos futuros é trazer isso para o Brasil em algum momento e também para alguns outros climas do mundo. Espero que isso dê certo, torçam para que role, que eu tenha tempo de fazer isso no doutorado. Primeiro, então, para a gente descrever esse ambiente construído ao redor das árvores, a gente gostaria de simular qual que é o efeito de adicionar árvore em partes diferentes de Zurique, dado que Zurique tem diferentes ambientes construídos, partes mais densas, partes menos densas. Porém, a gente está usando aqui um software simplificado de dinâmica de fluidos computacional, que tem uma demanda alta computacional, se você vai rodar esses cenários nesse software, que é o EnVMatch. Acho que alguns de vocês devem ter ouvido falar ou devem estar usando também. O que a gente fez, então, para tentar diminuir essa demanda e facilitar esse trabalho? A gente dividiu o Zurique em diferentes zonas climáticas locais, essas Local Climate Zones, LCZs. Esse é um dataset, é uma base de dados que já existe, a gente só usou ela pronta, e aí vocês conseguem ver que são 3 grandes áreas construídas diferentes em Zurique. Essa Compact Mid-Rise, que é a zona climática local 2, Open Mid-Rise e Open Low-Rise. Esses nomes todos para dizer que da zona 2 para a zona 6, você vai de mais denso para menos denso. E aí a gente criou esses modelinhos pequenininhos, que a gente pudesse tentar entender qual que é o efeito de adicionar uma árvore nesses modelos menores. A ideia aqui é que qualquer árvore que a gente adicionasse nesse modelinho pequenininho, nesses modelinhos pequenininhos aí da direita, o efeito de resfriamento que a gente obteria de adicionar uma árvore ali, nessa praça aí aberta no meio, nesse quadrado aberto no meio, seria muito parecido com o efeito que a gente teria adicionando uma árvore em qualquer parte correspondente dessa zona climática local em Zurique.
E isso fez com que a gente pudesse facilitar esse processo de tentar entender qual que é o impacto de adicionar árvore em diferentes partes de Zurique. Para quem está acostumado com o EnviMatch, essa daqui é uma ilustração, a gente contratou um designer aí para fazer essa ilustração, mas o EnviMatch não é bonito assim não, tá? O EnviMatch parece um Minecraft, assim, é uma coisa menos apelativa. Então a gente fez uma ilustração aí para ficar mais legal de ver. Mas esse é a cara do modelo lá do EnviMatch, é meio que essa ideia aí que está nessa ilustração. Então tem essa praça aberta no meio que a gente pode adicionar coisas. O modelinho em si, ele leva em consideração várias coisas para a gente caracterizar esse ambiente construído ao redor desse modelo. Então, leva em consideração a rocha matriz embaixo de Zurique, leva em consideração os perfis de solo embaixo de Zurique, leva em consideração os materiais dos pavimentos em Zurique, das ruas, das calçadas, leva em consideração o tamanho dessas edificações, a pegada, o gabarito, né, a altura dessas edificações, a largura entre as ruas, os canyons urbanos, né, que a gente chama. A gente também leva em consideração os materiais dessas edificações, bastante relacionados à idade mais ou menos média dessas edificações por zona climática local. Então, a gente tem esses dados de qual é a idade dessas edificações, a gente tem os dados de onde essas edificações estão em Zurique, e a gente sabe que as edificações mais no centro de Zurique são mais antigas, elas eram feitas de materiais diferentes do que são feitos hoje em dia, né? Antes edificações eram feitas de rocha, com umas paredes de 1 metro de largura, às vezes. As edificações mais novas já são muito diferentes. E aí, em cima desses modelos, nesse centrinho aí no meio, nessa praça, a gente quer adicionar essas árvores, né? Para tentar ver qual que é o efeito delas. Então, esse daí é o modelo controle, sem árvore nenhuma no meio. E aí a gente vai lá e adiciona uma árvore, adiciona uma pequena quantidade de árvores, um small patch of trees, a gente adiciona um pouco mais de árvores, e aí a gente adiciona bastante árvores, até o talo, até acabar espaço no modelo. Isso para verificar qual que é o efeito sinergético, não sei, das árvores interagindo entre elas. Ou seja, a gente sabe pela literatura que o resfriamento de duas árvores não é uma conta de 1 mais 1 igual a 2, né? É 1 mais 1 igual a alguma outra coisa próxima de 2, que não é exatamente 2. Então, a gente quer saber se a gente coloca grupos maiores de árvores, se elas se ajudam para criar esse ambiente de resfriamento, ou se a gente pode investir em colocar árvores sozinhas nas cidades, né? Isso que a gente quis quantificar. E aí a gente repete esse processo de adicionar árvores em todos aqueles 3 modelos que vocês viram antes, né? O modelo da zona climática mais densa, que representa o centro de Zurique, até os modelos menos densos, com mais vegetação, que representam mais as periferias da cidade de Zurique. Isso é o que a gente está chamando de sinergias entre as árvores aqui. Aí o terceiro dos 4 aspectos que a gente viu é o clima. A gente quer tentar entender como é que essas árvores vão se comportar, como é que elas vão resfriar, diferentes cenários de dias de verão. Então, a gente quer analisar um dia de verão médio e a gente quer analisar um dia de heat wave, né, de onda de calor, de clima extremo, que a gente vai chamar aqui. Basicamente, a gente faz isso nesses modelos de uma forma muito parecida com o que vocês podem imaginar que acontece num túnel de vento. Então, no túnel de vento, você bota lá uma maquete, você força um vento nessa maquete, e aí você consegue ver aerodinâmica, diferenças de pressão e tudo mais. Esses modelos computacionais, a ideia é a mesma. A gente tem um modelinho, a gente força um evento climático, uma lateral boundary condition, né? Uma condição de contorno lateral nesse evento, nesse modelo. E a parte legal é que a gente consegue não só forçar o vento, como no modelo físico, mas a gente consegue forçar também temperatura, e a gente consegue forçar a umidade relativa do ar, que são fatores muito importantes para a gente caracterizar o clima e a experiência das pessoas em relação ao clima. Então, vocês estão vendo aí, a gente forçou um clima médio de verão, dado histórico de Zurique, a gente tem esses dados aí históricos de Zurique, a gente achou lá um dia de verão representativo, achou um dia extremo representativo, e a gente usou um modelo mesoclimático, que é esse WRF, para forçar essa condição de contorno lateral no modelo microclimático. Obviamente, quando a gente cria esses modelos, a gente vem com essas ideias de simplificar as coisas, é importante a gente fazer um processo de validação, né, para saber se isso aí que a gente está criando faz sentido em relação à natureza, né, em relação à realidade. A gente fez isso e a gente obteve resultados muito legais,
impressionantemente legais, dado especialmente o modelo mesoclimático, que foi o que forçou esse clima e teve muita influência sobre o que está acontecendo aí. Nesses plots aí, vocês estão vendo as coisas que a gente mediu no eixo X, as coisas que foram modeladas no eixo Y. Um plot de validação que a gente quer ver se os pontos que a gente mediu são iguais ou muito parecidos com os pontos que a gente modelou, ou seja, a gente quer que esses pontos caiam numa reta 45 graus ali, né? E vocês podem ver que a gente teve resultados bem legais. Então, a gente ficou confiante de que esses modelos, esses modelinhos simplificados que a gente está chamando aqui, se eles vão conseguir caracterizar mesmo, adicionar essas árvores ali ou não. Então, a gente estava feliz com a validação e a gente prosseguiu com o trabalho. O último ponto, que vai dizer para a gente como é que essas árvores vão resfriar uma cidade, quando a gente coloca elas na cidade, é a quantidade de umidade no solo. E para fazer isso, a gente variou 3 cenários diferentes de umidade do solo aí que vocês estão vendo. Então, na esquerda está o modelinho controle, né? A gente está medindo aqui conforto térmico. Conforto térmico é uma variável que ajuda a gente a tentar caracterizar melhor qual é a experiência de uma pessoa em relação ao ambiente térmico que rodeia ela, né? Então, é uma medida que não só leva em consideração a temperatura do ar, mas leva em consideração a umidade relativa, a velocidade do vento, são todos fatores importantes para caracterizar se a gente vai estar no estresse térmico ou não. E a gente usou um modelo simplificado de conforto térmico, que é esse modelo universal, que não leva em consideração diferentes metabolismos de pessoas diferentes, o que a gente vai no futuro implementar, mas a gente não fez ainda. E a gente fez, então, 3 cenários de umidade do solo. Então, o primeiro é o cenário controle ali, que não tem árvore nenhuma, que é só o carinha lá em cima do chão de concreto, de asfalto. O segundo cenário é esse dry, cenário seco, e a umidade do solo está em permanent rooting point, que é a menor quantidade de umidade possível disponível para a planta, ou seja, a planta não está operando nessa situação, e o único benefício que você tem ali da árvore é a sombra, o shading dessa árvore. Depois a gente, que é esse zero evapotranspiração, né? Depois a gente aumentou um pouco essa quantidade de água do solo até chegar num ponto crítico, que a gente chama, que é a quantidade de água no solo em que a planta vai chegar no máximo de evapotranspiração. A planta não precisa do solo cheio de água para chegar no máximo de evapotranspiração. Até um determinado ponto, ela já está no máximo dela e ela não evapotranspira mais do que isso, só dependendo de uma quantidade de energia que pode entrar ou sair do sistema. E aí depois o terceiro cenário de umidade do solo é o cenário em que o solo está em field capacity, né? Em capacidade de campo, acho que é a tradução. Que é o cenário em que a água disponível para as plantas está no máximo possível, e também existe muita água disponível para evaporação direta da água do solo. E aí, o que a gente quer dizer com esses cenários diferentes? Para simplificar o raciocínio. Se a gente compara um cenário que não tem árvore nenhuma com um cenário em que tem uma árvore seca, que não está evapotranspirando, a gente tem esse delta de conforto térmico gerado pela árvore só pela sombra dessa árvore. Se a gente compara esse cenário seco com um cenário em que a árvore está evapotranspirando no máximo, a gente tem o delta conforto térmico gerado pela evapotranspiração dessa árvore. Mais ou menos, tá? Isso é uma simplificação, não é tão simples assim, mas rola. Sim, é possível medir o ótimo... A gente pode discutir isso daí no final, Nilson. É possível medir isso daí, sim. E aí, depois, o último cenário é esse cenário de irrigação, que a gente adicionou água pra caramba, e aí o delta entre o cenário de evapotranspiração máxima da árvore e o cenário irrigado é o delta que a gente chamou de quanto de água está saindo simplesmente por evaporação direta do solo. Ou seja, se a árvore já está evapotranspirando no máximo dela, todo o conforto térmico que a gente está adicionando por resfriamento evaporativo, por colocar mais água no sistema, quer dizer que isso daí é uma evaporação direta do solo. Isso é uma simplificação, tá? Não é exatamente assim, mas para nossa aplicação aqui foi um raciocínio suficiente. E aqui estamos nos resultados. Isso aí é o que aconteceu em Zurique. Eu não coloquei aqui um slide intermediário que eu ia colocar, esqueci, mas esse foi um trabalho bastante longo em termos computacionais, foram 6 meses para montar esses modelos aí,
e mais ou menos um mês de uma CPU rodando isso daí, o que foi ok até, não foi muito complicado isso, foram 90 cenários que a gente criou, paramétricos, né, variando tudo e vendo como é que tudo interage entre si. E os resultados são esses aqui. Então, vamos ler devagar esse plot aí, que é um plot que tem bastante informação. No eixo X, a gente tem o número de árvores que a gente viu lá anteriormente, que é a quantidade de árvores que a gente coloca na praça central, de 0 árvores até 74 árvores. Esses números aí são meio arbitrários, tá? A gente foi publicar esse artigo aí, os revisores ficaram completamente encucados com por que a gente escolheu esses números aí, e para mim foi difícil justificar para eles que foi aleatório, eu só plantei as árvores lá e não tem muito uma razão de ser. Eu fui aumentando a quantidade de árvores naquela praça lá e deu esse número aí, então é isso, tá? No eixo Y, tá variando as outras coisas que a gente viu, então as zonas climáticas locais, da 2 para 6, respectivamente, de mais densa para menos densa, de cima para baixo. Dentro de cada uma delas está variando a umidade do solo mais seco para o máximo de evapotranspiração até a irrigação. E o que vocês estão vendo aí, nessas cores, são os resultados em termos de conforto térmico. E as cores são relacionadas às categorias de conforto térmico. Ou seja, o que a gente quer ver nesse plot aí é alguma coisa que a gente fez, alguma árvore que a gente colocou, alguma irrigação que a gente adicionou, que transformou alguma coisa que está numa cor laranja, amarelada, para uma cor azul clara. Ou seja, de alguma situação de estresse térmico para uma situação de nenhum estresse térmico. Isso é um dia médio em Zurique, que a temperatura do ar está flutuando em torno de 17,8 graus, mas vocês podem ver que o conforto térmico está muito mais alto, isso porque tem umidade relativa do ar, tem vento, que faz parte dessa medida. E o que a gente vê aí? A gente vê que foi possível só chegar em zonas de no thermal stress quando a gente irrigava o solo até o máximo e em zonas climáticas locais menos densas. Ou seja, precisou plantar alguma quantidade de árvores e irrigar elas ao máximo. As árvores sozinhas, sem essa irrigação, não foram suficientes para gerar esses heat refuge, né, esses refúgios ao calor que a gente quer ver sendo gerados pelas árvores, para que a gente não chegue naquele ponto lá de ter que montar esses cooling centers, né? Mas isso não aconteceu em boa parte dos casos, e na zona mais densa, lá na zona climática 2, nem se a gente adicionasse o máximo de árvores possível dentro do modelo e irrigasse até o talo, a gente não conseguiu chegar nesse ponto de no thermal stress. E, obviamente, no evento extremo de calor, numa onda de calor em Zurique, essa situação é pior ainda. Então, as pessoas estão em alguma situação de very strong heat stress, e a gente conseguiu puxar esse very strong heat stress para alguma situação de só strong heat stress, só um estresse térmico forte. O que já é um avanço, mas dá para ver que as árvores em Zurique não são suficientes, ou pelo menos a espécie de árvore que a gente usou aqui não foi suficiente para gerar esses refúgios térmicos. A gente só usou uma espécie de árvore nesse estudo, que é a espécie de árvore mais comum em Zurique, que é o hornbeam, não sei qual é a tradução disso para português, mas alguns resultados um pouco mais para frente que eu vou mostrar para vocês deixaram a gente bastante também consciente de que provavelmente mudar a espécie de árvore não vai surtir tanto efeito nesses resultados. Eu vou mostrar para vocês por quê. Obviamente que uma vez que a gente vê aqueles resultados anteriores lá, com 74 árvores, acho que uma pergunta que pode surgir na cabeça de vocês é, tudo bem, 74 árvores não foram suficientes para gerar no thermal stress em Zurique, mas e se a gente aumentasse essa quantidade de árvores aí? Então, a gente fez uma regressão logarítmica para ver o que aconteceria se a gente aumentasse a quantidade de árvores até 300 árvores. 300 árvores, na verdade, 300 metros de diâmetro lá daquela praça central, ou seja, botar árvore no modelo inteiro, até onde tem edificação. E mesmo assim, a situação não foi tão interessante. As linhas contínuas aí que vocês estão vendo são um evento extremo, e as linhas tracejadas são um evento médio. As linhas azuis são as linhas onde tem muita irrigação, as linhas verdes e cinzas são as linhas onde não tem tanta irrigação, né? Não está no máximo de soil moisture content, de umidade relativa do solo. Boa parte desses casos ainda não foi, essas árvores, mesmo adicionando bastante árvores, a gente ainda não chegou em uma situação de no thermal stress, né, de não haver algum estresse térmico.
Nas zonas climáticas 5 e 6, ali ainda dá para chegar nessa situação, mesmo sem irrigação, o que pode gerar para a gente alguma ideia de que talvez um pouco mais de árvores a gente consiga chegar nesses refúgios ao calor, o que foi bom de ver. Pelo menos para os dias médios de verão em Zurique, a gente talvez conseguisse chegar a esse ponto de no thermal stress. Agora, para os dias extremos, está muito longe de a gente conseguir chegar a criar um refúgio de calor para alguém ficar numa situação de no thermal stress em Zurique. E aí a nossa conclusão com isso foi que, muito provavelmente, óbvio que a gente, como cientista, é meio difícil bater o martelo e falar, vai precisar, né? Tem que fazer. Mas, assim, grandes indícios de que, provavelmente, o Zurique vai ter que começar a pensar em cooling center, sim, especialmente para as áreas mais densas da cidade, onde já estão construídas, o que é um desafio, porque essas áreas já são muito densamente ocupadas. Como é que a gente cria esses galpões, como é que a gente abriga essas pessoas, né? Uma solução intermediária poderia ser alguma coisa que, por exemplo, Barcelona está fazendo, que é adaptar infraestruturas existentes e mapear essas infraestruturas e trazer isso de informação para a população, que elas possam ir e se refugiar nesses lugares, como bibliotecas, museus ou coisas assim, o que eu acho uma solução muito legal, muito interessante, acho que talvez eu iria nessa direção. E a segunda parte da pergunta lá, que a gente viu lá no começo, era, bom, e se a gente irrigasse essas árvores, né? Aqui dá um pouco essa resposta para essa pergunta. De novo, é um plot meio complexo, vamos devagar por ele. São só esses 3 plots aí que são os resultados da pesquisa. Esse já é o terceiro. No eixo X, a gente está vendo a quantidade de árvores sendo plantadas, né? Aqui a gente está falando de delta UTCI, né? Delta conforto térmico. Não estamos falando mais de conforto térmico em si, mas no delta que as árvores estão gerando, no acréscimo de conforto térmico ou no decréscimo de temperatura de conforto térmico que essas árvores estão gerando. Então, de uma árvore até várias árvores, no eixo Y, de novo, as local climate zones, de cima para baixo, respectivamente, da mais densa até a menos densa. O que a gente consegue ver aí nesses plots? O que está em cinza, cinza claro e cinza escuro, é o efeito da sombra da árvore. O que está em roxo é o efeito do resfriamento evaporativo dessa árvore. As primeiras coluninhas são sempre a situação seca, né, dry, ou seja, tem o delta UTCI ali do shading, né, da sombra, e 0 de delta UTCI vindo do evaporative cooling, que é um axioma, né, foi uma coisa que a gente determinou, né. E depois disso, a gente aumenta lá a umidade do solo para o máximo de evapotranspiração da árvore, e depois aumenta até o talo lá de água disponível para as árvores. E vocês podem perceber uma coisa muito interessante, que para mim foi um resultado contra-intuitivo, que eu tive que demorar um tempo para tentar interpretar isso daqui fisicamente, o que está acontecendo, né? São duas situações aqui que eu queria que vocês observassem. A primeira é a situação descrita por essas flechinhas aí que eu coloquei agora, que é indo de uma situação de a árvore está seca para uma situação em que a árvore está evapotranspirando o máximo que ela consegue. Vocês podem perceber que a mudança de conforto térmico gerada por uma árvore que está evapotranspirando o máximo que ela consegue é marginal, é muito pequena. Só que se a gente aumenta a quantidade de água acima do que só a árvore precisa, mas deixa essa água também disponível para que haja evaporação direta da água no solo, aí sim a gente ganha um delta conforto térmico muito maior. Às vezes, quase equiparável ao conforto térmico que você ganha de estar debaixo daquela sombra, que é uma diferença grande de radiação, né? Isso para mim foi um pouco contra-intuitivo no começo, depois eu, olhando mais, debruçando mais sobre esses resultados, eu entendi que isso acontece muito provavelmente porque esse conforto térmico gerado pela evapotranspiração é uma diferença, um gradiente de temperatura que está acontecendo lá em cima, na copa das árvores, e a gente está analisando isso a 2 metros, muito mais baixo. A gente está analisando aqui uma árvore bem madura, né? Uma árvore grande, com copa grande, lá no alto. E essa diferença de temperatura gerada pela evaporação direta do solo é uma diferença de temperatura que está muito próxima da gente ali, está no nosso pé. E isso tem uma influência muito grande na nossa percepção térmica. Isso foi minha interpretação desses resultados. Não sei se eu estou certo, mas acho que isso pode ser uma das respostas para o que está acontecendo. E aí, chegando perto do fim, o que isso significa?
que esses resultados significam? Então, tem duas coisas que eu observei que podem gerar significados práticos para esses resultados aqui para Zurique, né, pelo menos. Primeiro é que existe um trade-off, a gente está falando de um balanço, né, de uma escolha. Dentro de infraestrutura verde, dentro de soluções baseadas na natureza, seja lá qual for o nome que a gente usa para essas estruturas que têm essas funções ecossistêmicas, né, que provêm serviços ecossistêmicos de mitigação de calor, ou de contenção de cheias, ou qualquer coisa assim, a gente tem o argumento do lado das pessoas da água, que a gente precisa deixar os poros dessas infraestruturas vazios para que essas infraestruturas ajam como esponjas, para que a gente colete essa água de chuva e evite cheias, evite que isso se torne escoamento superficial demais e se acumule em partes da cidade que podem gerar algum risco para alguém, né, para alguma população. Só que no calor, a gente está falando que, putz, mas essa água é muito importante, porque se o solo estiver cheio de água, essa árvore está evapotranspirando, o solo está evaporando, e, portanto, é só aí que a gente consegue criar esses refúgios ao calor para as pessoas nas cidades. Ou seja, a parte boa é que esses eventos eles não precisam ser necessariamente congruentes, né, não precisam acontecer ao mesmo tempo, mas se a gente tivesse, por exemplo, sistemas inteligentes de irrigação nas cidades, a gente poderia manter esses poros mais secos logo que tivesse para acontecer uma chuva, para que essas árvores, esses canteiros pudessem acolher essas águas, e de repente irrigar essas árvores nos momentos de verão muito quente, que aí elas pudessem operar como refúgios ao calor para as pessoas, né? Um segundo trade-off, segundo balanço aí, é que o que eu falei ali sobre a evaporação direta do solo, né? O nosso trabalho argumenta, de certa forma, que a gente deixa esse solo respirando, aí deixa essa terra trocando calor, né? E trocando água, né? Com o ambiente ao redor dela, com a atmosfera. Só que numa cidade, especialmente em áreas densamente ocupadas, a gente tem pessoas circulando, pisoteando esse solo, e às vezes até o próprio pisoteio do solo torna esse solo waterproof, né? Impermeável. E aí pode ser que essas trocas de água que a gente está esperando que aconteçam, elas nem cheguem a acontecer. Uma opção interessante para isso pode ser o uso dessas grades que a gente pode colocar em cima das árvores, que deixam as pessoas circularem, mas ao mesmo tempo mantém a saúde do solo ao redor da árvore, e também fazem com que as árvores ainda consigam ter essa dinâmica de evaporação, né? Que o solo tem essa dinâmica de evaporação, porque a evaporação do solo a gente viu que é muito importante. E aí, voltando para a viagem na Grécia, eu olhei aquelas coisas lá das pessoas debaixo das árvores, precisando desses espaços para resfriamento, precisando da sombra, precisando da evaporação do solo, mas depois andando por Atenas, pelas cidades lá, também foi muito interessante observar que isso acontece muito no Brasil também, que as pessoas estão tampando essas áreas de solo exposto ao redor das árvores. Vocês podem ver aí nessa imagem que até em mármore, tem uma moldura em mármore aí de onde é que era o tamanho dessa abertura, e aí eles fecharam essa abertura com um pavimento, provavelmente um pavimento que não tem troca de massa, e não tem troca de água ou de calor. Calor sim, mas água não. Também, ou tamparam essas árvores com o que parece ser um concreto permeável, né? Não sei se esse concreto permeável, isso é uma pergunta, para quem estudou concreto permeável, de repente pode ser uma discussão interessante. Será que esse pavimento permeável, esse asfalto permeável, né, não concreto, será que ele vai gerar essa troca de massa suficiente, essa troca de água, essa evaporação suficiente para que essas árvores continuem provendo essa ideia de remover calor através de evaporação do solo? Eu não sei, eu acredito que não, mas também baseado em fatos da minha cabeça, né? Não sei exatamente provar isso. Então, essa é uma discussão importante que acho que também deve ser modelada. Essa é uma foto lá na Paulista. Quem passou já por essa área deve conhecer isso daqui. Eu acho que é um jardim que fica lá do lado da Paulista, lá do lado daquele shopping lá, Cidade de São Paulo, né? Esqueci o nome do shopping, acho que é isso. Eles lá têm uns jardins que têm essas coberturas de grades. Eu não sei exatamente o que é que tem embaixo desses canteiros aí, se ali tem terra embaixo ou se não, mas a ideia aqui é simplesmente, não sei se as árvores estão num vaso ou não, mas assim, a ideia aqui é mostrar para vocês que de repente é possível fazer ambientes de circulação intensa de pessoas em cidades densamente edificadas, densamente ocupadas, mas que a gente ainda tenha essa interação, essa troca de água entre solo e atmosfera,
e as árvores operando, ao mesmo tempo que as pessoas estejam ali curtindo e usando esse espaço como refúgio de calor, né? Sem pisotear o solo excessivamente, qualquer coisa assim, né? E com isso, está finalizada aquela parte daquela pergunta. Eu só queria colocar 2 slides aqui para mostrar para vocês os próximos passos em relação a esse trabalho, que são passos que essa parte aqui já está feita, a gente está redigindo agora esse artigo, espero que logo, logo a gente consiga publicar também, compartilhar com vocês, e passou sozinho. E depois os próximos passos além disso. O que a gente quer fazer agora, vocês lembram daquela discussão no começo, né, sobre vulnerabilidade ao calor? Essa vulnerabilidade ao calor afeta pessoas de maneiras diferentes, né? E o que a gente quer com esses resultados agora é espacializar esses resultados em Zurique inteira. Ou seja, a gente quer pegar os resultados desses modelinhos pequenininhos e agora do que a gente sabe sobre quanto que as árvores evaporam e tudo mais, a gente quer agora gerar uma ferramenta para a prefeitura aqui de Zurique, um mapa que tem um score de onde é que eles plantam a próxima árvore. Dado que a gente sabe onde é que a gente coloca essas árvores, dado o soil moisture content, a quantidade de umidade no solo, dado os diferentes ambientes construídos de Zurique ou qualquer coisa assim, a gente quer agora saber, bom, se a gente tem um recurso finito e uma quantidade finita de árvores para plantar, onde é que a gente planta elas então, de forma que elas consigam criar esses refúgios ao calor? Como é que a gente planta? Será que a gente aglomera elas em clusters de árvores? Será que a gente coloca elas scattered, né, tipo, distribuídas aí pela cidade toda? Provavelmente coloca em clusters, né, como a gente viu nos resultados lá. Mas aí, ainda a gente não levou em consideração até esse ponto que eu narrei para vocês, aquelas coisas que a gente viu lá no começo, que é a vulnerabilidade ao calor, né? Como é que as pessoas, diferentes populações vão interagir com esse calor. Por enquanto, a gente só fez essa parte da esquerda aí, que é where trees will cool the most. Então, onde é que as árvores vão resfriar o máximo possível, que é a parte de física urbana. Próxima parte é a parte de vulnerabilidade ao calor, então é cruzar esses dados com dados de censo, onde é que estão as pessoas de baixo status socioeconômico, as pessoas de mais idade nas cidades, diferença de distribuição de sexo na cidade também, que também pode ser relevante, diferença de raça, de quantidade de imigrantes, densidades populacionais, isso tudo vai entrar na nossa conta para a gente chegar nessa distribuição, nesse score, para entregar para a Prefeitura de Zurique, para eles terem isso como ferramenta para decidir onde colocar a próxima árvore, se o foco deles for mitigar calor e criar refúgios para as pessoas. Lembrando disso, né? As árvores podem ter vários focos diferentes, podem prover vários serviços ecossistêmicos diferentes. Você pode planejar árvores pensando em criar habitat para espécies, pensando em criar corredores para essas espécies migrarem, pode pensar nessas árvores simplesmente para reter umidade, lidar com cheias, e as árvores também têm o direito de existir sem precisar prover serviço ecossistêmico nenhum para a humanidade também, que é um ponto importante. Então, esse daqui, o foco é para o calor, usando água, mas existem muitos outros focos que também são importantes. E esse é o meu último slide. Então, os takeaways que eu queria que vocês levassem dessa conversa são... Aí eu fiz o slide em português, né? Primeiro, ondas de calor e dias de verão intensos estão se tornando mais e mais frequentes. Acho que isso é um baseline, acho que todo mundo aqui no grupo acredita que isso é verdade. Então, a gente pode partir daí. Segundo ponto, isso é uma coisa que a gente não entende tão bem ainda. Esses eventos de calor afetam as pessoas de maneira desigual. Terceiro ponto, se a gente planta novas árvores e irriga essas árvores, é sim uma forma da gente criar refúgios ao calor em áreas menos densas e especialmente para os dias médios de verão. Quarto ponto, a evaporação direta da água no solo, no nosso trabalho, foi bastante importante para criar esses refúgios. Então, se a gente irriga esses solos, foi um fator muito importante para a gente lidar com o calor. Então, a água foi sim um instrumento muito importante para a gente lidar com o calor nas cidades. Porém, uma limitação importante de entender das árvores é que elas podem ser um fator muito importante para mitigação de calor, podem agir como forma de adaptação também, mas elas não são uma forma completa de adaptação, infelizmente, para como os climas estão mudando no futuro e também para os climas extremos que a gente já tem. Para Zurique, para os nossos experimentos, tá? Para os nossos modelos. Não é uma verdade universal isso. Ou seja, ponto 5, medidas de adaptação a eventos climáticos extremos vão sim ser necessárias, como, por exemplo, criação desses cooling centers em outras cidades, ou adaptação de infraestrutura existente para refugiar as pessoas, né, para abrigar as pessoas.
E o próximo ponto é os trabalhos futuros. Então, como é que a gente então pode planejar o plantio e irrigação de novas árvores para mitigar o calor para as pessoas que mais precisam dessa mitigação e desses refúgios de calor, né? Isso daí vão ser nos próximos capítulos. Espero que quando a gente tiver esses resultados próximos de publicar, eu volte aqui e consiga apresentar para vocês também. É isso, muito obrigado, estou aberto a perguntas. Aqui tem o meu site, que tem um pouco mais detalhes sobre essa pesquisa, tem mais algumas outras coisas interessantes lá que a gente está fazendo, dá para vocês conhecerem um pouco mais nosso departamento também, e as pesquisas que estão sendo feitas lá. E é isso aí. Valeu. Lucas, quero agradecer aí a sua presença, né, esse tema tão importante, né, que você trouxe da sua pesquisa, né, e aí quando a gente vai vendo, a gente vai pensando